Olá, meus amigos de todo o Brasil, para você que sempre acompanhou aqui o nosso canal, aquele grande abraço aqui do Betão de Rondônia. Olha, eu resolvi fazer um comentário, uns elogios sobre o jogo Noel Rodrigues e Eduardo Pernambuquinho. Noel Rodrigues ofereceu um partido de dar 5 partidas de frente para qualquer taco forte da sinuquinha na regra inglesa, isso mesmo, no sinucão. Então, Eduardo Pernambuquinho já levantou o dedo e disse: epa, eu aceito esse desafio. Quão valente é Eduardo Pernambuquinho? Então, eu resolvi fazer esse vídeo, mostrar para vocês as falhas, os acertos de ambos jogadores. Noel Rodrigues, como o eterno campeão, brasileiro, sul-americano, e hoje ainda atua como professor de aulas de sinuca, que é um belíssimo profissional, um profissional de alto nível. Tem todo o respeito o nosso Noel Rodrigues, bem capacitado, mas as pessoas julgam a gente por 3 motivos. Primeiro, as pessoas julgam a gente pela roupa que a gente veste. Segundo, as pessoas julgam a gente pelo que a gente faz. E na maioria das vezes, as pessoas julgam a gente do jeito que a gente fala, do modo que a gente fala. Então as pessoas julgam a gente pela fala. O Noel Rodrigues, todo mundo sabe que ele fala muito. E as pessoas acham, às vezes, que o falar muito é fanfarrão, é falador, enfim. Na verdade, as pessoas gostam mais do bonzinho ao que o falador, não é verdade? Se tem ali um falador que fala o tempo inteiro, mas é honesto pra caramba, e se tem ali um quietinho, talvez seja até desonesto, as pessoas vão gostar mais do quietinho, porque as pessoas, infelizmente, não gostam de pessoas que falam muito. Agora vamos falar do jogo. Então, assim começa o jogo. Na regra inglesa, suponhamos que a regra seja o jogo do Noel Rodrigues. Noel Rodrigues faz 2-0. Pernambuquinho vai lá e faz uma partida e disse: eu estou aqui. Quão valente é esse menino chamado Eduardo Pernambuquinho. Já afirmei aqui que, para mim, Eduardo Pernambuquinho é o melhor jogador de sinuca do Brasil, embora nós tenhamos aí vários jogadores com muito talentos que estão chegando com a força total. Mas a dedicação e o acreditar de Eduardo Pernambuquinho o faz ser um grande vencedor. Porque ali naquela regra do Noel Rodrigues, Pernambuquinho poderia ter tomado 10-0. Todo mundo acreditava que aquele jogo era do Noel Rodrigues. Mas o dia não foi para Noel Rodrigues. Embora tenha muito talento, não era o dia dele. Noel Rodrigues passou bolas fáceis, que talvez ele nem dormiu essa noite, porque não acreditando em bolas tão fáceis. Nessa altura do campeonato, Pernambuquinho foi para 7. E aí começou-se a preocupação, porque jogar um jogo tão caro, de R$200 mil, não é qualquer pessoa que está acostumada a essa pressão. Eu mesmo já senti isso em jogo mais caro aqui no estado de Rondônia. Então, quando você percebe, aí o cara já está lá, beirando-nos finalmente. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo, que o Noel Rodrigues está de parabéns, porque fez um desafio, propôs um desafio na regra dele e disse: eu dou 5 de vantagem. Um vai ser atendido num dia,
e o baianinho no outro dia, foi assim mesmo que ele falou, mas o tiro saiu pela culatra. Embora eu ainda acho que o Noel Rodrigues é o favorito nesse jogo, mesmo com 5 de vantagem. Mas agora o que falar desse pequeno gigante chamado Eduardo Pernambuquinho, que ele tem uma confiança tão grande, o que faz esse menino, esse cara, crescer tanto no jogo. A hora que eu falei, Eduardo Pernambuquinho poderia ter saído ali com um 10-0 de humilhação, né? Um 10-0 não é humilhante, mas é uma coisa decepcionante você tomar 10-0. E ele correu esse risco. Então, Eduardo Pernambuquinho acreditou no seu potencial. Eduardo Pernambuquinho acreditou que o treinamento faz a diferença. Isso, ao longo do nosso trabalho aqui no YouTube, já vamos para 14 anos de aulas de sinuca e sempre falei que o treinamento leva à perfeição. E Eduardo Pernambuquinho leva isso a sério. Ousa a quem entrar no caminho de Eduardo Pernambuquinho. Ele está preparado como nunca e não vai deixar de ter esse preparo, porque eu acredito muito que Eduardo Pernambuquinho ainda vai ganhar muitos jogos de jogadores famosos aí. Então, o Eduardo Pernambuquinho está de parabéns pela coragem de sair da mesinha para enfrentar um desafio no mesão. Sei lá, não tem muito conhecimento com mesão, mas são 3,10 metros, 3,20 metros, parece uma quadra de futebol de salão. E esse Eduardo Pernambuquinho é tão valente que ele aceitou o desafio e treinou bastante para isso. Ele mesmo disse, Eduardo Pernambuquinho disse na entrevista, que esse desafio poderia ser melhor para outro jogador, não para Eduardo Pernambuquinho. Então isso significa que Eduardo Pernambuquinho estava bem preparado. Então, quero aqui parabenizá-lo, todos os 2 jogadores, que a nossa volta agora com o YouTube é mais nesses comentários, né, sobre a sinuca. Não posso estar rodando o Brasil e levando filmagens ao vivo para a galera, jogos, mas a gente pode estar por aqui, mostrando ali algo que talvez a pessoa não veja, né? Caso exemplo, por exemplo, hoje você nota-se que o Mike Teixeira de Freitas, ele não tem taco de sinuca. O Mike Teixeira de Freitas não tem taco de sinuca. Será que um jogador de alto nível como o Mike Teixeira de Freitas não pode ter um taco de sinuca dele, oficial? Então isso já é um ponto negativo para as pessoas. Enquanto o outro está se preparando, né, o outro não tem um taco de sinuca. São coisas que eu quero levar aqui no meu canal, mostrar para vocês grandes realidades da sinuca e do mundo do meio da sinuca. Mas a minha palavra é aquela palavra de somar. Somar para dividir e dividir para multiplicar. Porque o meio da sinuca, o campo da sinuca, o meio da sinuca, ele é muito amplo e tem lugar para todo mundo. Basta você ter o seu empenho e a sua coragem. Então, eu quero aqui parabenizar meu amigo Eduardo Pernambuquinho pela vitória. Também parabenizar Noel Rodrigues, que não foi o seu dia. Noel Rodrigues, acredito que ele não jogou ali 50% do que ele sabe jogar nessa regra inglesa. Mas foi legal isso aí, porque nós vimos aí aquele entrosamento entre sinucão e jogador de sinucão, jogador de sinuquinha, isso é muito legal. Quem sabe o Igor Figueiredo não lança aí esse desafio aos tacos fortes da sinuquinha e nos presentia aí com um jogaço, como foi esse jogo do Noel Rodrigues e o Eduardo Pernambuquinho.
Parabéns então para Eduardo Pernambuquinho por ter vencido o desafio e parabéns para o Noel Rodrigues, que para mim é um excelente profissional, cara super educado, fala muito, mas as pessoas gostam de julgar os outros pela fala, então quem somos nós aqui para diminuir isso, né? Eu também sou um cara que eu gosto de falar, muitas pessoas falam que eu falo muito, então que as pessoas julguem do modo que quiserem, porque as pessoas vão te julgar pelo que você faz e também vão te elogiar pelo mesmo motivo. Assim é a vida. Que vocês tenham aí uma feliz Páscoa, um bom domingo a todos. E estamos voltando, Betão de Rondônia, e voltando com a força total, ao vivo, à noite, aulas de sinuca e muitas conversas, mas conversas agradáveis. Não vamos aqui estar denegrindo a imagem de ninguém, não vamos estar falando mal de ninguém. É claro que tudo na vida tem o seu preço e a gente paga pelo erro da gente e às vezes paga muito caro. Mas galera, valeu, um grande abraço aqui do Betão de Rondônia, foi apenas um comentário sobre esse jogaço que teve aí do nosso querido Noel Rodrigues e o pequeno gigante Eduardo Pernambuquinho. Uma feliz Páscoa a todos, tenham um bom domingo, tamo junto.